Bom dia, alunos do sexto ano, né? Sejam bem-vindos à nossa última aula de redação, tá? Desse ano. Gente, hoje a gente vai finalizar o nosso livro de redação, né? Todos os conteúdos foram trabalhados, graças a Deus deu, né? Para concluir. O nosso último assunto de hoje se trata do gênero entrevista, tá bom? Nós vamos ver aqui esse assunto e no livro de vocês tem duas atividades para vocês resolverem sobre esse assunto. Vocês resolvem essa atividade, me enviam, tá bom? Para que eu possa fazer a correção. Gente, a entrevista, né, que é um dos gêneros textuais que sempre é cobrado. Eu sempre observo a entrevista no sexto, no sétimo, no oitavo, e às vezes até no nono ano tem esse assunto entrevista. Então a entrevista, ela sempre vai tratar de um texto que está voltado para duas ou mais pessoas, né, para a questão da comunicação. Então, entrevista é um diálogo entre duas ou mais pessoas, onde eu vou ter o entrevistador ou entrevistadores, né, que é a pessoa que vai fazer a entrevista, e vai ter o entrevistado ou entrevistados, né, porque eu posso fazer uma entrevista com uma pessoa só ou mais de uma pessoa. O principal objetivo da entrevista é o quê? Extrair informações. Eu vou extrair declarações e informações sobre determinado assunto. Vamos supor que eu tenho uma curiosidade sobre alguém. Então eu vou lá e faço uma entrevista com essa pessoa, tentando me aprofundar em determinado assunto que eu tenho curiosidade. Então as entrevistas, elas são muito utilizadas pelos jornais, pelos sites, pelas revistas, pelos rádios e TVs, com o intuito de passar o conhecimento para a população. Então, além de jornalística, existe também a entrevista de emprego, tem a entrevista social e tem a entrevista psicológica, que é aquela que você vai fazer com um psicólogo. Quando você vai conversar com um psicólogo, ele faz uma entrevista com você. Então, além dessa entrevista jornalística, existe mais essas três entrevistas, né? Entre outras. Quais são as características da entrevista? As principais características, né, da entrevista é a oralidade, né, é a fala, é você dialogar com alguém. Então, a oralidade e o discurso direto. O que é esse discurso direto? Esse discurso direto é quando você vai transcrever aquilo, né, que a pessoa que você fez a entrevista, com quem você fez, você vai transcrever com as mesmas palavras, sem mudar nada. Até se a pessoa sorriu na hora, você vai lá, abre um parênteses e coloca sorriu. Por quê? A pessoa que vai ler a entrevista tem que instalar a fidelidade da informação, tá bom? Então aqui eu tenho que utilizar o discurso direto, que é uma reprodução integral da fala de um personagem. A primeira, né, ou seja, a oralidade, a primeira pelo fato de tratar de um diálogo, por isso que ela é uma das características principais, porque a oralidade, ela trata do diálogo. E a segunda, né, que é o discurso direto, pois na maioria das vezes o diálogo é transcrito exatamente como foi conversado. Então você pega a conversa e transcreve ela com as mesmas palavras do entrevistado, certo? Então essas são as duas principais características da entrevista: oralidade e o discurso direto. Nas entrevistas publicadas em meios impressos, por exemplo, é possível a gente perceber a utilização de muitos sinais de pontuação. Esses sinais de pontuação aqui, eles não podem faltar em um texto impresso, ou seja, a entrevista impressa, né, que é o travessão. O travessão ele sempre vai indicar a fala da pessoa, tá, que é o discurso direto,
As aspas também elas servem para indicar essa fala. Tem as reticências, né, que é o momento em que a pessoa fica ali em silêncio. Às vezes ela não quer responder, né, determinada pergunta, e aí você deixa lá as reticências. Tem as interrogações, que é quando você sempre na entrevista vai fazendo pergunta, né, vai indagando o tempo todo a pessoa. E tem os parênteses. Esses parênteses servem para você colocar as emoções, né, que foi transmitida ali no momento. Se ela chorou, se ela sorriu, né, alguma coisa que ela transpareceu. Aí você coloca entre parênteses. Em alguns casos, até detalhando aspecto do entrevistado, como por exemplo aqui, ó, as emoções, lágrimas e risos. Então isso aqui é colocado entre parênteses. Agora a gravação e as aspas, eles são usados para indicar a fala do personagem. A estrutura da entrevista, como é que é a estrutura? De maneira geral, a entrevista é estruturada da seguinte maneira. Nós temos a definição do tema, porque quando você vai entrevistar alguém, você já tem que ir pensando nesse tema. Qual é o tema que você vai tratar na sua entrevista? Então, a definição do tema. Tem que fazer o roteiro. Esse roteiro são as perguntinhas. Quantas perguntas você vai fazer a pessoa entrevistada? Tem que ter esse roteiro. Inclusive, esse roteiro aqui, você tem que apresentar para o entrevistado antes de você iniciar a entrevista. Porque pode ter alguma pergunta que ele não gostaria de responder. Ele tem que ver quais são as perguntinhas que você vai fazer a ele. Se ele vê que dá para responder todas, deixa lá o seu roteiro. Se ele vê isso aqui eu não vou responder, então você já corta, porque às vezes a entrevista ela é gravada. Então, para você não pagar aquele mico ali no momento da gravação, você tem que apresentar esse roteiro. Tem que ter o título e tem que ter a revisão. Essa revisão aí é após você apresentar esse roteiro para o entrevistado. Então, a definição aqui do tema é o primeiro passo para a entrevista acontecer. Somente a partir daí é possível escolher o entrevistado, ou seja, a fonte de informação é o entrevistado, que tem mais conhecimento sobre aquele assunto e que contribuirá para enriquecer o texto. Então, você pensou no tema, quando você pensa no tema, você já pensa, né, qual é a pessoa que poderia participar daquele tema, que tem muitas informações sobre aquele tema. Então, pensou no tema, você já vai pensar no entrevistado. Por isso, que o primeiro passo é a definição do tema. E o roteiro? Vamos lá, o roteiro. O roteiro, como o próprio nome diz, é o material que vai guiar o entrevistador no momento da entrevista. Para elaborá-lo, é imprescindível, né, pesquisar sobre o tema e sobre a fonte, ou seja, sobre as perguntas e sobre a pessoa, que é a fonte que é entrevistada. Então, a partir daí, podem ser listadas algumas perguntas que nortearão o trabalho, apesar de que podem surgir outras questões interessantes ali no momento da entrevista, né, além do que está no papel. Então, além desse roteiro, pode ser que no momento da conversa, no momento do diálogo, possa surgir outras perguntas e aí você faz ali no momento. Porque nem sempre você vai seguir à risca tudo que está lá no papel. Pode surgir outras perguntas. O título é realizada a entrevista, né? Ela é transcrita, se for para o jornal, você tem que colocar lá o título da entrevista, se for para a revista, né, ou para a internet. Então, muitas vezes, ela é iniciada com um título, que deve resumir o assunto abordado de maneira interessante, que prenda a atenção do leitor. Então, aqui é interessante que você pense num título bem interessante, porque visualizou o título, a pessoa ela pode ser instigada, né, a ler essa entrevista a partir do título. E a revisão, como eu já disse, né, por fim, é fundamental que todo o texto ele seja revisado para identificar possíveis erros de escrita. Isso aqui é quando você vai publicar. Se você vai publicar a entrevista, é importante que você faça uma revisão. E os tipos de entrevista jornalística, tá bom? Aqui são entrevistas jornalísticas. Quais são os tipos? São vários. Existem 7 principais tipos de entrevista jornalística. Quais são essas? Nós temos a entrevista individual. Essa entrevista individual é realizada apenas como entrevistador.
e um entrevistado, previamente agendado. Aqui é o entrevistado e o entrevistador, somente eles dois. E tem que agendar. E a rotina, né? Tem a entrevista rotina. Ela acontece a partir dos acontecimentos factuais e de interesse público, com personagens que estiverem presentes nessas ocorrências, que podem ser acidentes, pode ser relacionado à morte, assalto, enchente, entre outros. Então aqui são os temas que são recorrentes, ou seja, são temas rotineiros. Então existem essas entrevistas, aconteceu um acidente, a pessoa, né, o entrevistador vai lá e entrevista a pessoa para saber como foi que tudo ocorreu. Aconteceu a enchente, ele vai lá e faz a entrevista, né, sobre aquela enchente e os envolvidos. Então essa é a rotineira, né, a entrevista rotineira que é chamada de rotina, que é a partir de acontecimentos que acontecem no dia a dia. E também tem a entrevista jornalística em grupo, tá bom? Em grupo, que é mais conhecida como coletiva de imprensa. É realizada com jornalistas de diversos veículos e cada um faz as suas respectivas perguntas aos entrevistados, tá bom? Essa aqui faz parte mais da questão da imprensa. É a imprensa que vai fazer essa entrevista jornalística. A exclusiva é uma entrevista concedida apenas um jornalista, né, apenas a um jornalista, com uma informação ainda desconhecida por todos. Isso aqui é algo exclusivo, por isso que o nome é exclusivo. O jornalista vai lá fazer a entrevista, adquirir uma informação sobre algo que todo mundo está se perguntando. Por que ocorreu? Né? Vai lá o jornalista e concede essa entrevista, trazendo à tona essa informação. E tem a entrevista pesquisada. Essa entrevista pesquisada, né, que a pesquisa é realizada por especialistas, que devem dar uma informação técnica, porém de fácil compreensão sobre determinado assunto. Aqui entra mais a questão de especialistas, de pesquisadores, né, que vai dar uma entrevista para um jornalista. Tem a entrevista, né, voltada para a questão da personalidade. Essa aqui vai descrever a vida de uma pessoa famosa. Então, a entrevista de personalidade, como seus atos, história de vida, curiosidades. Essa aqui é a que a gente mais costuma ver nos veículos de comunicação. É a entrevista de personalidade, onde a gente faz uma entrevista sobre uma pessoa famosa. Tem a entrevista opinativa. Essa aqui é realizada com pessoas que possuem experiências e conhecimentos sobre determinados assuntos, como, por exemplo, atletas. Aquelas pessoas que estão muito a tempo sendo atletas. Tem estudiosos, né, que estão muito tempo no mercado. Tem profissionais que são consagrados. Então, quando você vai fazer uma entrevista a essas pessoas, ela é chamada de entrevista opinativa porque são pessoas que têm muitas experiências e elas vão transmitir, né, para o público essas informações. E tem a caracterizada, né, que são os trechos curtos de uma entrevista, inserido em um texto entre aspas e transcrito exatamente como foram ditos pelo entrevistado. Essa daqui ela é usada como referência, tá bom? Essa entrevista caracterizada. Você está lá escrevendo um texto e aí você cita a fala, né, de alguém que foi entrevistado. Você coloca lá dentro do texto. Então, tá, você vai escrever entre aspas, tá bom? Aqui serve como fundamentação teórica, né? São trechos curtos. E finalizou o nosso assunto, né, sobre entrevista. Tem essa atividade para vocês realizarem no livro, página 66 a 80. São duas interpretações textuais e uma produção, tá bom? Façam essa atividade, me enviem, tá bom? Tá chegando o final do ano, a gente já está colocando as notinhas de vocês na ficha e a gente precisa dessas atividades. Ok, gente? Muito obrigada, tá, por nos acompanhar durante esse ano. Finalizamos o nosso livro, graças a Deus, deu tempo. Deixo o meu abraço a cada um de vocês e espero, né, que próximo ano nós, né, estejamos aqui, um raio de luz, presencialmente, tá? Beijo, abraço a todos.